Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida, você crê? Mas você crê mesmo que o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Enquanto eu estava preparando a palavra para este culto, o Senhor me tinha me entregado algo para mim estar ministrando nessa noite. E o Senhor falou que chegou, o Senhor falando comigo, Ele disse, chegou um tempo. Há um tempo ao qual aquele que se atentar e ouvir a palavra do Senhor e tomar posse da palavra do Senhor, e querer viver o sobrenatural do Senhor, verá maravilhas de Deus, viverá maravilhas do Senhor nesses dias. E o Senhor pediu para que, no meu coração, falando comigo, na minha devocional, falou assim, eu quero que você relembre os 4 pontos ao qual nós ministramos na série de salvação. Nós ministramos na série sobre salvação, nós falamos algum ponto, porque muitas vezes pessoas vivem salvação no modo genérico. No modo genérico. A graça me salvou. E o Senhor falou assim, muitas vezes as pessoas têm esquecido tantas coisas, têm deixado passar tantas coisas. Eu quero falar algo para você. Dentro do plano de salvação, a redenção, pagar o preço que você, nós não poderíamos pagar, e o Senhor Jesus pagou na cruz o preço. Então essa é a redenção, pagar o preço. Você seria capaz de pagar o preço? Nós falamos nesses dias, um pai entregar a vida por um filho, mas o filho entregar a vida, o pai colocar o filho a entregar a vida por pessoas, qualquer uma outra pessoa, nós hoje, e Deus fez isso, entregou seu filho para pagar o preço. E dentro do plano da salvação, nós falamos também da justificação. Muitas vezes queremos viver na nossa justiça do achismo, mas a justificação é viver, aplicar a justiça de Deus, aplicar a justiça de Deus, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como a pastora ministrou, quarta-feira, mesmo que você esteja certo, vá lá e peça perdão, aplicar a justiça de Deus, dentro do plano da salvação. E também nós falamos da regeneração, o novo homem, o velho se tornar novo, porque realmente mudou, realmente houve mudança, realmente houve conversão, a regeneração dentro do plano da salvação, aquelas que se convertem e muda a sua vida, muda as suas atitudes, se tornam uma nova pessoa, nós falamos dentro do plano da salvação, a regeneração, de tornar um novo homem, uma nova mulher, com novas atitudes. E por último, dentro do plano da salvação, nós falamos de santificação, sermos separados para o uso exclusivo do Senhor. Então nós olhamos muitas vezes no plano da salvação, é muito genérico, salvação, pessoas, sou salvo, mas há situações, há dentro do plano da salvação, algo maior, algo mais, não maior, mas há algo mais para nós fazermos, para nós nos posicionarmos. E o Senhor, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou assim, é tempo do povo de Deus começar a viver as maravilhas do Senhor. O povo salvo, aqueles ao qual entendeu que são salvos realmente, viver as maravilhas do Senhor. O Senhor colocou muito forte isso no meu coração, e eu vou estar ministrando essa série, desse mês, mensagem aí, maravilhas, Salmos 77, Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos.
faz maravilhas, e torna notório no meio. Então aquele que entendeu a salvação, ele vive algo notório, ele vive as maravilhas, e as pessoas veem isso, no seu dia a dia, no cotidiano, eles vão ver isso, falar assim, não, esse realmente é filho do Senhor, esse realmente é cristão, é um pequeno Cristo aqui. É chegado esse tempo do povo de Deus, aqueles que são salvos no Senhor, aqueles que entenderam o plano da salvação, aqueles que estão dispostos a mudar as suas condutas. Então, eu quero que nesse mês você viva intensamente o plano da salvação do Senhor, para viver as maravilhas do Senhor para a sua vida, amém? Então, eu quero que você esteja abrindo a palavra do Senhor, nos Salmos 40, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. É só uma introdução ao qual o Senhor colocou no meu coração, para mim estar ministrando. Não estava isso na palavra, é algo que o Senhor tem entregado para mim, o que o Senhor tem falado comigo, eu não poderia deixar de compartilhar com a igreja do Senhor. Você que encontrou Salmos 40, capítulo 40, versículo 1, se coloque de pé para nós estarmos lendo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: depositarei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu os meus gritos de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, deu um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e afirmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Amém? Feche seus olhos ainda de pé. Senhor nosso Deus, nós clamamos nessa noite, ó Pai, para que o Senhor possa estar tocando nos corações, ó Pai, que possam entender aquilo que o Senhor fez naquela cruz, ó Pai, para que nós pudéssemos sermos alcançados pela graça, e podermos, ó Pai, viver e ver e presenciar as maravilhas do Senhor para com as nossas vidas. Abençoa, Senhor, usa-me como um canal de bênção nessa noite, Deus, que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor, e que nós possamos ser tocados pelo seu Espírito, ó Pai, e que mudanças, ó Pai, possam ser geradas nas nossas vidas, e nós podemos contemplar a graça e a maravilha do Senhor, para que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, e sabemos que tão grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nessa noite. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Aleluias. Tu és fiel, Pai, tu és fiel, Senhor. Ah, Deus.
eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como que está o seu relacionamento com o Senhor, eu não sei quanto tempo faz que você não é tocado, que você não vê algo acontecendo da parte do Senhor na sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero falar para você, que o Senhor está à porta, e Ele, desesperado para que você abra, para Ele fazer algo diferente, para que você possa contemplar as tão grandes bênçãos na sua, que Ele quer fazer para você. Então, entrando nesse tema de maravilhas, eu tenho que dizer para você, temos que entender o que o Senhor faz em nossas vidas, é maravilhoso. Nós tivemos uma experiência aqui, sexta-feira, nós estávamos em oração, e de repente chegou um rapaz ali na frente, e aquilo passou um filme na minha cabeça. Eu olhei para a minha vida, e eu falei, meu Deus, eu já estive nessa situação, mas ele estava muito ruim, droga, álcool, muito ruim. Eu falei, meu Deus. E aí o João Mateus e o Vinícius até falou de ir lá falar com ele, aí na hora eu olhei e falei assim, meu Deus, falar para um bêbado é perder tempo. E aí eu lembrei de um testemunho do Leandro, que um dia, quando ele chegou, quando ele se converteu, a situação que ele estava, aí aquilo começou a gerar algo no meu coração, e eu fui lá e sentei com ele, estava conversando com ele, mas talvez você fale assim, pastor, mas isso não tem nada a ver com maravilha. E eu quero te dizer que sim, que tem algo a ver com maravilha, porque no testemunho do Leandro, eu pude ver a maravilha que Deus fez. E aí eu fui lá e conversei com ele, eu falei assim, Senhor, eu creio, né, falei para ele que ele não precisava viver daquela forma, que Deus tem planos maravilhosos para a vida dele, melhores para a vida dele. E aí eu comecei a puxar na minha vida, da onde que o Senhor me tirou, e aí nós fomos levar ele embora, e ele é de Nova Resende, e aí de repente o Senhor no meio do caminho, falou assim para ele assim, falou para mim, ministrou algo no meu coração, eu falei assim, falei para ele, talvez você está olhando aqui, é um pastor, dois levitas, que estava eu e o Leandro e o Vinícius, talvez eu falei para ele assim, você olha com os olhos e fala assim, ele não sabe, né? Eu falei para ele, o que nós, mas nós éramos cacos no mundo também, não tínhamos valor nenhum. Você cata numa demolição um caco de tijolo, um caco de teia, que valor que tem aquilo dali? Aí eu falei assim, Senhor, mas o Senhor faz daqueles cacos, daquele monte de entulhos, o Senhor levanta pessoas, e é só a maravilha do Senhor para fazer isso, só a graça do Senhor para fazer isso. Então nós temos que entender o que o Senhor faz, é maravilhoso. Nós temos que entender, mas tantas vezes nós passamos dias e dias batido, e nós não damos atenção para detalhes das nossas vidas, do que o Senhor está fazendo. Fala, quão é maravilhoso o que o Senhor fez hoje, como é maravilhoso o que o Senhor, da onde o Senhor me tirou, e eu poder estar aqui hoje, e isso passa na nossa vida todos os dias, situações, pequenos detalhes, de você ter levantado aquele dia, e poder dobrar os seus joelhos, e adorar o Senhor, fala, que maravilha, Senhor, e de repente o Senhor vem com um versículo no seu coração, e te entrega uma palavra, você fala, Senhor, que maravilha que o Senhor tem feito. Eu quero te despertar nessa noite, para que você possa entender e viver as maravilhas do Senhor. Tem gente vivendo tanta correria, vivendo tantas coisas, e sendo pessoas que falam assim, não, eu já tenho o plano da salvação, eu vivo isso daí, mas estão deixando de viver as maravilhas de Deus, deixando de viver as maravilhas de Deus, tem deixado de ver que aquilo que o Senhor tem feito é maravilhoso no seu dia. Talvez uma pequena dor de cabeça, um constrangimento durante o dia, aí você fala assim, meu Deus, tive uma experiência com Deus esses dias,
Cheguei numa fábrica para pegar um material para a empresa, e chegou lá, a mulher falou assim, não, esse material estava aqui, não, sumiu, mas não sei o quê, e eu ia ter que voltar. Aí eu falei assim para a mulher, onde que estava esse material? Ela falou, estava ali. Cheguei lá naquele lugar, eu olhei e não estava. De repente o Senhor falou assim, eu estou te livrando de um acidente agora. O Senhor falou comigo. Eu falei, amém, Senhor. E ele falou assim, você não vai embora sem esse material hoje. E não tinha mais material na fábrica. Eu falei, amém, eu creio. Fui resolver outras coisas, fui fazer outras coisas lá na fábrica. Depois de uma meia hora nós voltamos. Aí eu fui ver um outro material e de repente eu olhei e falei assim, mas não é esse daqui? A mulher olhou o código e falou, é esse mesmo. Aí eu falei para eles o que tinha acontecido. Falei, o Senhor falou para mim que Ele estava me livrando de um acidente. E que eu não ia embora sem esse material. E aí eu falei assim, obrigado, Senhor. Falei aquilo, mas eu falei aquilo com meus olhos lacrimejando, chorando, porque eu falei assim, eu sei que o Senhor tem me guardado, isso é uma maravilha de Deus para com a minha vida. Quantas vezes nós achamos, falamos, isso é o acaso, isso é qualquer coisa, isso está acontecendo porque é natural. Não, é a maravilha de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Entenda o quão maravilhoso é o Senhor, e quão é maravilhoso as coisas que Ele faz na sua vida. Talvez os dias hoje não possam ser os melhores, mas eu creio, eu te declaro algo na sua vida, que você vai viver maravilhas do Senhor. Josué viveu 40 anos no deserto, e viveu maravilhas. Santifique-se e verá a maravilha amanhã. O Senhor Deus falou. Peça para o povo santificar. Mas sabe, irmãos, tem gente passando despercebido. Tem gente que não está atento àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor está fazendo. Tem gente que está vivendo uma vida de qualquer jeito. O Senhor falou para Josué, santifique, peça para que o povo santifique, e amanhã vocês vão ver as maravilhas. O que eram as maravilhas? As coisas naturais tomando forma diferente. As coisas naturais tomando forma diferente, fora do contexto, fora do que é comum. É isso que você vai ver das partes do Senhor nesses dias. Coisas naturais mudando de aspectos do comum. Então entenda, o que o Senhor faz é maravilhoso. O processo aperfeiçoa a viver algo transformador de Deus em nossas vidas. Teve uma época aqui qual que eu ministrei muito sobre processo, mas o processo, ele te leva, ele te aperfeiçoa a viver algo transformador de Deus. Ele te deixa sensível para você ver algo do Senhor. Ele te deixa sensível a você poder contemplar, a poder viver algo diferente. O processo, muitas vezes esse processo é dolorido, muitas vezes esse processo vai levantar muita gente. O processo de Noé não foi simples, mas ele entendeu, ele falou, opa, isso é uma maravilha de Deus para a minha vida, para a minha família. Então você vai começar a ver algo diferente, vai viver algo transformador nesses dias. Entenda isso, você vai viver algo transformador da parte dos céus. Você vai viver. Amém? Para entrar na ministração que o tempo já se vai. O primeiro ponto que eu quero dizer, que eu quero entregar, esteja atento, irmãos. Esteja atento que é tempo de você viver maravilhas. É tempo de você começar a ter experiência ao qual você nunca teve com o Senhor. Então esteja atento mesmo àquilo que o Senhor está falando com você nesses dias. Quando Deus nos tira do poço, nos faz viver tudo novo. O salmista aqui, ele diz, no versículo 2, Ele me tirou de um poço de destruição. Quantos aqui já esteve nesse poço de destruição? Estava morto. Estava morto. O Senhor te tirou de lá. Ele faz Ele faz você viver de novo. Na parte a qual nós estávamos falando de salvação, a regeneração do Senhor. Ele te regenera, Ele te faz algo novo na sua vida.
Então, quando Deus nos tira do poço, Ele nos faz viver tudo novo. Quem quer viver tudo novo da parte do Senhor? Quem quer viver algo, ser surpreendido que o Senhor quer fazer? Viva isso. O que te impede você de viver isso? O que te impede de viver algo novo? O que te impede? Eu te deixo essa pergunta nessa noite. O que te impede de viver maravilhas de Deus? O que te impede de viver milagres? Você vai orar por uma pessoa e ela ser liberta, ela ser curada, ela ser transformada. O que te impede? O que te impede? O Senhor quer te proporcionar coisas novas. O Senhor quer te fazer pisar a lugares ao qual você nunca imaginou. Muitas vezes estamos presos em detalhes. Muitas vezes estamos presos em maldições lançadas. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor quer fazer coisas novas, te proporcionar coisas novas para você viver. Tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, que você não ia conseguir, que você não conseguiria, que você não ia poder fazer, está quebrado. Porque o Senhor te separou, porque o Senhor te escolheu para viver as maravilhas dEle. O Senhor quer te levar a viver coisas que o homem natural não pode fazer. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas sendo curadas, ossos crescendo, pessoas que estavam em situações assim, no leito de morte, o Senhor mudou, que aí você vê o testemunho, o médico falar assim, ó, coloca na mão de Deus, é só Deus, só se for um milagre, ouvimos muito isso, só se for um milagre, Deus vai te fazer viver isso nesses dias, coisas que o homem natural não pode fazer. Projeta para mim Josué capítulo 3, versículo 5, fazer-nos viver coisas que o homem natural não pode. E aí nisso o Senhor me levou, no versículo 5, nessa passagem, quando Josué capítulo 3, versículo 5, estava preparando ali os homens, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vai para o versículo 16 agora, não, o capítulo 3, versículo 16, e a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Sabe, você tem dimensão qual é a maravilha que o Senhor quer que você viva nesses dias? Qual é a diferença do Senhor que fez este rio abrir, parar a água e transformar num muro, a parte de baixo descer para o mar, e os homens atravessar? Essas maravilhas, algo natural, palpável, a água, coisas impossíveis aconteceu, parou aqui e o povo atravessou. É isso. Qual é as maravilhas que você clama nesses dias, que você fala assim, Senhor, é impossível acontecer isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor vai fazer coisas que o homem natural não pode, ao seu favor nesses dias. Então o primeiro ponto aqui, quando Deus nos tira do poço, Ele nos faz viver tudo novo.
O primeiro ponto, a maravilha é tudo novo para nossas vidas. Tudo novo para nossas vidas. Aquele povo que andou 40 anos pelo deserto, de repente o rio abre, é novo para ele. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você tem estado na igreja. O que Deus vai fazer é novo, é algo que você nunca presenciou ao seu favor. É algo que você nunca presenciou. Amém? Então Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Segundo ponto, Deus nos transforma para viver isso. Deus nos transforma para viver isso. Vamos chegar diante do Senhor e vamos viver isso de qualquer jeito? Não, não vamos, irmão. Não vamos viver isso de qualquer jeito. Precisamos ser transformados. Precisamos obedecer. Precisamos estar dispostos a esperar o tempo do Senhor. Como ali, Josué falou para o povo: se santifique, que amanhã você vai ver as maravilhas do Senhor. Éramos cacos, mas hoje o Senhor nos transformou em algo precioso. Você é algo precioso do Senhor? Amém? Eu fiquei me imaginando, a hora que o Senhor falou comigo, aquilo dali no carro, que nós éramos cacos. Aí o Senhor falou assim comigo: eu sou especialista em restauração. Eu sou especialista em restauração. E eu fiquei me imaginando, um pedaço de caco, bem limpinho, de repente passou um verniz, de repente colocou numa moldura, e de repente aquilo que não tinha valor nenhum começou a ter valor. Isso é coisas que o olho humano, isso que a mente humana vê, consegue perceber, mas eu quero te dizer, o que o Senhor vai fazer é muito maior que isso. Ele nos tira de cacos e nos transforma em algo valioso, algo precioso, mas não é de qualquer forma. Para sermos transformados, o primeiro passo que nós devemos ter é entregar o nosso coração ao Senhor, e deixar Ele nos moldar, abrir mão de tantas coisas, que nos impede de ter um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes queremos ser transformados, mas não queremos abrir mão do pecado. Muitas vezes queremos ser transformados, mas não queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos levantar mais cedo, meia hora, e ler a palavra, e orar ao Senhor, e buscar ao Senhor. Como queremos ser transformados? Como queremos nos transformar em algo precioso? Temos problema para nos arrependermos? Como sermos transformados em algo precioso? O Senhor quer um coração aquebrantado. Coração aquebrantado. Um coração contrito. Um coração que entende da onde que foi resgatado. Um coração que está disposto a se humilhar diante do Senhor. Vai projetar para mim aí Salmo 51, 17. Quem quer um coração aquebrantado? Quem quer um coração transformado? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Ei, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando você deixa o Senhor tocar no seu coração e começa a ser transformado, o Espírito dele te imunda, vem te enchendo, inundando de uma forma ao qual você não esperava. Você vai começar a viver algo. Você vai começar a ver maravilhas. Eu ouvi algo essa semana. Moisés, 40 anos no palácio, achando que era bam. De repente ele foi 40 anos para o deserto, falando assim: pô, não era nada lá e agora não sou nada aqui.
de repente ele vai para poder 40 anos com o seu sogro, para cuidar de ovelhas. Opa, peraí, para quem estava no palácio, agora está cuidando de ovelhas, um coração transformado, mas ele não tinha problema com isso daí. De repente ele viu algo assim queimando e não se consumia, ele falou assim, mas isso é diferente, não se consome, é o Senhor se manifestando com a sua maravilhosa graça, com a maravilha do Senhor, é o Senhor se manifestando com as suas maravilhas, como algo maravilhoso. De repente o Senhor fala com ele não vai pegar e nos usarmos de uma forma que nós estamos de qualquer jeito, não vai. Ele quer um coração aquebrantado, um espírito contrito, um coração que deixa ser moldado. Muitas vezes falamos que somos vasos na mão do oleiro, mas há vasos os que têm vida própria. Opa, peraí, nesse lado aqui você não molda não, que esse lado aqui pode deixar desse jeito mesmo. Então Deus nos transforma, quando nós temos um coração aquebrantado, e nos deixamos ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor não rejeita um coração aquebrantado, um coração contrito, amém? Então o primeiro ponto, o Senhor vai nos fazer novo, viver algo novo. E no segundo ponto, Ele transforma aquele que deixa ser transformado. E o terceiro ponto, vamos viver algo em que vamos querer passar para os outros, mas não se explica, porque é maravilha de Deus. Sabe aquele momento que você viveu algo, fala, meu Deus, eu quero compartilhar, e você vai conversar com a pessoa, você fala assim, a pessoa não consegue entender, a pessoa não consegue ver, é isso que Deus tem preparado para você. Como eu citei aqui Noé, construindo a arca, e ele tentava falar para os outros, mas eles não entendiam, eles não compreendiam o que Deus tinha falado para ele, porque era algo maravilhoso. O que Deus vai fazer ao seu favor, o que Deus vai fazer na sua vida é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, que você possa viver algo, e queira passar para os outros, tem essa sede de passar para os outros. O que estamos recebendo de Deus não vai ficar somente em nós, não vai. Elias não teve problema de chamar Eliseu, porque não pode parar em nós. Mas você acredita também, e eu creio assim que eu acredito que não se passa algo contaminado para os outros. Então tem que estar com o coração puro, tem que estar com algo de excelência para passar, aquilo que você for passar. Você vai, eu cito o exemplo sempre, quando você descobre uma pizzaria, uma lanchonete, muito boa, você convida alguém, ou você indica para alguém, mas se você for em um lugar, e você comeu algo, você passou mal, você vai indicar para alguém? Não vai. É assim, você não vai querer passar para pessoas aquilo que você não conseguiu viver, não vai ter nem como você passar. Então o terceiro ponto, vamos viver algo em que vamos querer passar para os outros, queremos que os outros sejam transformados. Quantas vezes você depara com uma situação e fala, meu Deus, poderia ser diferente na vida desta pessoa, poderia viver algo diferente, poderia viver as maravilhas do Senhor. Terceiro ponto, então, outros vão presenciar, quando você começa a viver as maravilhas do Senhor, outros começam a presenciar algo. O povo do outro lado do rio viu aquilo acontecendo, falou assim, opa, peraí, esse aí foi aquele que Deus abriu o mar para eles. As pessoas vão presenciar isso, abriram um rio para eles, as pessoas vão começar a presenciar as maravilhas de Deus na sua vida.
E sabe o que eu quero te dizer? Pessoas vão se converter através daquilo que estão ouvindo, das maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Quando os espias entraram em Jericó, que Raabe escondeu, por que ela escondeu? Porque ela tinha ouvido falar das maravilhas que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Que aquilo que Deus está fazendo, outras pessoas lá fora, lá longe, possam ouvir, falar assim: eu quero servir esse Deus, e eu vou me converter a esse Deus, e eu vou entregar o meu coração na mão de esse Deus. Como Raabe, lá dentro de Jericó, um caco, ao qual ninguém dava nada por ela, uma prostituta, se converteu ao Senhor Deus, pelas maravilhas que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. Ouviu falar. Eu quero te dizer que você vai viver isso, e os outros vão querer esse Deus. As pessoas vão temer a esse Deus ao qual você serve. Mas não é ter medo desse Deus, não é ter medo, não, é respeito por esse Deus. Porque nós temos visto muito nesses dias que pessoas não estão nem aí. E o quarto ponto. Então vamos apresentar o Senhor Jesus, para que outros possam viver as maravilhas de Jesus. Você vai apresentar Jesus para que as pessoas possam viver as maravilhas dele. Como assim, pastor? O Senhor vai colocar pessoas diante de você, que ela possa levar essa mensagem a outras pessoas. O Senhor vai colocar situações diante de você, aonde vai demonstrar o seu caráter, aonde vai demonstrar a maravilha que Deus está fazendo na sua vida. Quantas vezes nós falamos aqui, nós ouvimos lá fora, mas fulano se converteu, realmente entregou a vida para Jesus, mas vivia uma vida depravada, mas vivia uma vida problemática, mas vivia uma vida assim, assim, assado. E as pessoas começam a falar: mas você lembra de fulano, você conhece cicrano, era assim que ele vivia, hoje ele se converteu, hoje ele mudou, ele entregou a vida para Cristo, e o Senhor está fazendo algo na vida dele, maravilhas na vida dele. É isso, as maravilhas na vida das pessoas, através daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Projeta para mim em Atos, capítulo 22, versículo 12, nós vamos ler até o 16, e o Senhor vai começar a quebrantar os corações, e as pessoas vão entender as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, em todas as áreas, irmão. Talvez você fale assim: mas qual área, pastor? Você vai começar a ver milagres acontecendo em todas as áreas da sua vida. Atos 22, capítulo 12, até o 16, um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me, e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupera a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: ó Deus dos nossos antepassados, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Isso que Deus vai fazer. Isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai levantar pessoas, vai trazer pessoas que viviam numa situação ao qual todo mundo disse que não tinha mais jeito, perseguidores, pessoas que vivem na situação de pecado. Ele trazer a você, e você vai olhar e declarar uma palavra na vida deles, e vão ser libertos, vão viver maravilhas, porque não simplesmente para viver bênçãos, também bênçãos, milagres, coisas financeiras, coisas cotidiano do dia a dia, mas o principal é os princípios da palavra, é a palavra do Senhor, sendo levada, sendo pregada a outras pessoas.
Você já imaginou o Senhor levando um Saulo diante de você, cego, e você falar assim: não, lave os seus olhos, se batize, lave os seus pecados e vá, e de repente começa a pregar e começa a ser perseguido, quem perseguia, já começa a ser perseguido, e começa a fazer algo que você nunca imaginou, e multidões começam a entregar a vida para Cristo, e multidões começam a sair do lamaçal de pecado. Mas essas multidões que eu estou falando são de geografias, são de cidades inteiras se convertendo, são de estado inteiro, de país inteiro se convertendo, através de que Deus o te usou para fazer maravilha. Esteja atento, irmãos, esteja atento àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, esteja atento aos detalhes, as maravilhas de Deus para com a sua vida. Então, o primeiro ponto que nós falamos, o Senhor quer te tirar do poço para fazer viver tudo novo. Deus te transforma, deixa Deus te transformar, deixa Deus transformar o seu coração. Não trave mais essa guerra, essa batalha com você mesmo. Vamos querer passar para outros, você vai ter sede de passar para outros, de ser bênção na vida dos outros, não travar mais ninguém, mas ser bênção, querer impulsionar pessoas, todas aquelas pessoas ao qual você conversar, você vai querer impulsionar elas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, esse ponto aqui de passar para outras pessoas, eu vivo um milagre de Deus na minha vida, eu vivo uma maravilha, eu e minha esposa, minha família, nós vivemos uma maravilha de Deus na parte empresarial, que Deus nos deu, um dom, que Deus nos deu essa maravilha, poder participarmos. Era funcionário de uma empresa, de repente o Senhor mudou todinho o ciclo, nos tornando empresários, e eu vivo até hoje essa maravilha, todos os dias, eu falo, meu Deus, e Deus, aonde que o Senhor tem nos colocado? E aí vem uma pessoa e conversa comigo, eu impulsiono ela a viver isso, as maravilhas de Deus nas áreas empresarial, ao qual eu tenho vivido, e é isso que Deus quer te usar, no seu ministério, nos dons que o Senhor tem te entregado, nas maravilhas que você tem vivido, é isso que Deus tem. Você vai querer passar para os outros. Quando chega uma pessoa para conversar comigo, eu quero passar isso para ela, ó, eu vivi isso, isso. Mas eu tenho também de apresentar para ela que foi Jesus que derramou isso para a minha vida, que foi Jesus que derramou essa maravilha na minha vida, foi Jesus que derramou esse dom na minha vida, foi Jesus. Então não adianta eu receber todas essas coisas e viver todas essas coisas, e eu não apresentar aquele que me tornou assim, aquele que fez algo assim na minha vida, como eu digo no meu ministério, para quem estava um dia lá atrás, jogado também na calçada, e de repente o Senhor foi transformando, eu tenho que passar para as pessoas isso também. Opa, peraí, um dia o Senhor me tirou dessa situação, essa é uma maravilha de Deus para com a minha vida, eu tenho que apresentar esse Jesus que fez isso também, amém? Então, para nós encerrarmos, passe, viva as maravilhas de Deus, vive as maravilhas de Deus, intensamente, esteja atento aos detalhes, não tenha problema de passar para os outros aquilo que você tenha vivido, o Jesus que você conheceu, o Jesus que transformou a sua vida, o Jesus que quebrantou o seu coração, o Jesus no qual um dia você abriu a sua vida para Ele fazer morada, e tem transformado vidas, amém? Se coloque de pé, igreja. Viva as maravilhas de Deus, não se limite